Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Nós estamos estudando a série das parábolas de Jesus, lições maravilhosas para tirarmos para nossas vidas, e essa semana nós vamos estar continuando a lição da parábola da vinha, né? Nós estamos estudando há tanto tempo. E nessa lição nós temos que prestar bastante atenção porque nós vamos entrar, né, nós já mencionamos algumas vezes, mas vamos entrar mais a fundo na aplicação da parábola para os nossos dias. O que Jesus quis dizer e o que nós devemos tirar de lição para nós hoje dessa parábola. Estamos aqui mais uma vez com a nossa irmã Raquel. Graça e paz, que a paz de Deus repouse sobre todos nós, né? E sobre cada um dos irmãos que estão assistindo. E é um privilégio muito grande poder participar. Estamos aqui também com o nosso irmão Henrique, né? Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo que Deus derrame bênção sobre todos nós e queria desejar a todos vocês, telespectadores que estão nos assistindo, um feliz sábado. Como foi mencionado antigamente, continuação da parábola da vinha, e o verso áureo diz assim: dará afrontosa morte aos seus maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Mateus capítulo 21, 41. Então esse verso áureo é muito importante porque diz para nós que trará afrontosa morte àqueles que estavam trabalhando na vinha e dará essa vinha ao seu tempo àqueles que lhe dê muitos frutos. Mas antes de nós adentrarmos ao estudo dessa lição, vamos fazer uma oração e pedir a direção do Espírito Santo. Excelentíssimo, glorioso Deus, Papai querido está nos céus, obrigado, meu Pai, por todos nós estarmos aqui presentes para poder te engrandecer e te peço, Pai, em especial, que o Senhor possa falar aqui por nós, Pai, que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas sim de todas as palavras que provêm de Ti. Também te pedimos que o Senhor possa ser com cada pessoa que está assistindo essa mensagem, que tudo que for falado possa ficar gravado em nossa mente, nosso coração, e que o Senhor possa ajudar, Pai, a todos nós, para que possamos a cada dia sermos servos fiéis Teus. O Senhor também sabe, Pai, as dificuldades, os problemas, os sonhos e os objetivos de cada um, que o Senhor possa fazer por todos nós, mais do que possamos pedir ou pensar. Dá-nos também arrependimento sincero dos nossos pecados. É o que eu te peço e agradeço, crendo e confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler novamente o verso áureo para que nós possamos dar seguimento na lição. Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Mateus capítulo 21, versículo 41. É interessante que nós devemos entender nessa parábola aí, né, nesse verso, que nós devemos ser fiéis, porque a vinha não nos pertence. Nós somos vinha de Deus e também somos os vinhateiros, né, representados. Nós devemos ser mordomos fiéis e entender que nada é nosso, que tudo é de Deus e que Ele merece os frutos, porque Ele é o dono. Na recapitulação da parábola da vinha, eu vou recapitular com os irmãos aqui a parábola da vinha. Aqueles que acompanharam conosco desde o começo já sabem que a parábola da vinha diz que um homem comprou uma vinha, né? Certo homem comprou uma vinha e ele começou a trabalhar nessa vinha e trabalhava com... Plantou uma vinha e começou a trabalhar muito nessa vinha com ardor e com labor e com... Adubou, fez muitas coisas. E assim, chegou um tempo que ele teve que ir embora para outro lugar. E ele deixou algumas pessoas cuidando, lavradores cuidando dessa vinha. E ele tinha que receber a parte dele, da vinha, né? Como proprietário era o direito dele. Como dono da vinha, ele tinha o direito de receber uma parte. E, dado o momento, esses lavradores pararam de mandar a parte dele, né? De devolver e dar a parte dele. E aí, primeiro ele mandou o servo ir lá ter com eles. E eles espancaram esse servo. Depois ele mandou outro servo e eles mataram esse servo. Então ele falou assim, já que eles não escutam o meu servo, o dono da vinha, eu vou mandar o representante que é meu filho, né? Porque o meu filho eles vão escutar. Vão respeitar, meu vão filho, respeitar. né? E aí ele mandou o filho dele. E nós sabemos que até o filho dele eles mataram, né? Eles disseram, vamos tomar, agora veio o herdeiro, nós matamos ele e se apoderamos de uma vez, a vinha fica nossa. Agora a vinha é nossa de uma vez, né? E aí nós estudamos que essa parábola tinha um paralelo ali, Jesus contou para o povo de Israel, que simbolizava o povo de Israel, né? Que Deus foi, plantou uma vinha, e aí deixou os lavradores para cuidar dessa vinha, e os lavradores não estavam produzindo, dando fruto para o dono, que era Deus. Então o povo de Israel não estava devolvendo os frutos para Deus. E
e aí até que Deus mandou os profetas, né, que foi os servos, e depois Deus mandou Jesus. E até Jesus o povo de Israel rejeitou. E agora essa é a segunda aplicação dessa parábola que traz para nós hoje em dia. Nós, hoje em dia, somos os lavradores, aqueles que devem cuidar da vinha de Deus e devolver os frutos para Deus, né? Porque hoje a igreja é simbolizada pela vinha. Então nós vamos estudar a história da igreja moderna, que é o símbolo da vinha do Senhor. E que nós devemos devolver a ele os frutos, que é o direito dele. Eu gostaria de comentar uma parte que está aqui no Parábola de Jesus, vem dizendo assim, olha, a igreja desta geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos, e espera os frutos correspondentes. Então, qual que era o principal problema naquela época ali dos judeus, o povo israelita? Eles sabiam que eles tinham a verdade. Eles sabiam que eles tinham Jesus do lado deles. Tanto é que a gente vê grandes bênçãos, grandes livramentos ali que Deus fez por eles. Só que o problema disso tudo é que eles prenderam para eles. Então eles não espalhavam mais a mensagem perante o mundo. E qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre foi e sempre será que todas as pessoas conheçam a Ele e que elas se salvem. Então, hoje acontece a mesma coisa conosco. Nós conhecemos muito da palavra de Deus, vemos muitas maravilhas e as bênçãos que Deus faz por nós. Mas a questão é, será que as outras pessoas estão conhecendo sobre isso? E hoje, meus irmãos, diferente daquela época, é tão mais fácil de você começar uma interação com uma pessoa, de uma pessoa conhecer mais sobre Jesus. Por exemplo, esse caso que a gente está tendo agora sobre a internet. Naquela época isso não existia. Ou você marcava, né, um almoço, uma reunião na casa de alguém, ou você enviava cartas. Hoje você começa a gravar um vídeo, coloca no YouTube, e quantas milhões de pessoas podem assistir esse vídeo? Ou se não, se você quer fazer um trabalho bem mais longe, você pega um avião aqui, chega lá no Belém, por exemplo, à noite. Então a facilidade hoje, o jeito, a forma de você se comunicar com as pessoas, de você fazer amizade, ter interação, ficou tão mais fácil que nós temos tantas bênçãos hoje e isso recai sobre nós. Se nós estamos fazendo a mesma coisa que os israelitas naquela época ou se nós estamos sendo diferentes. Interessante que os frutos devem se manifestar na nossa vida, né? Porque nós devemos dar frutos de verdadeiros filhos de Deus. A lição traz para nós que a forma como nós devemos devolver os frutos para Deus é através de nós manifestar os frutos na nossa vida. Na nossa vida. Nós já falamos em outras ocasiões aqui do estudo dessa parábola que nós só vamos levar o fruto a outros se nós mostrarmos através da nossa vida, né? Nossa vida. E é interessante que Satanás, ele trabalha contra, né? O tempo todo, porque ele quer que nós sejamos maus lavradores. Então, ele quer que nós demos um mau exemplo. E ele tenta colocar na nossa mente e também na das outras pessoas que nós somos um povo iludido. Esse povo é um povo iludido. Eles não, o que eles estão vivendo é uma mentira, o que eles ensinam é uma mentira. Isso nunca vai acontecer. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é fiel. Ele diz, a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Pois é, e a tia comentou, né, sobre a questão de o inimigo dizer que nós somos um povo iludido, e realmente isso acontece. Que não muito tempo atrás eu fui distribuir alguns livros, né, do Grande Conflito, e aí eu cheguei numa casa, bati palma, e fui conversando um pouco com a pessoa ali, e aí ela não queria aceitar o livro, e eu comentei algumas coisas que haviam acontecido, né, que teve aí o que aconteceu lá no Paraná, né, que deixou todo mundo assustado, e aí comentei com ela, né, que era um dos sinais também da volta de Jesus, que teriam, né, terremotos, ventos, e esse tipo de coisa. Aí ela falou assim, filho, não adianta você falar para mim que Jesus está voltando, porque desde que eu nasci, os cristãos, eles já dizem isso. E para mim, hoje, o que eu penso? Parece que sempre aconteceu essas coisas, sempre houve essas coisas no mundo e vai piorar. E é assim, Jesus não vai voltar, vai ficar desse jeito, porque não voltou até hoje. Então, o inimigo usa essa demora de misericórdia de Deus para conosco, porque é por misericórdia. Jesus podia ter voltado, mas falta eu, falta você, falta as pessoas que você conhece, que você ama. Então, assim, o inimigo tenta trabalhar, mas nem só por isso nós devemos desistir. E dizer que nós somos um povo iludido. Eu também, na distribuição do livro, no Impacto, um senhor falou para mim, olha, Jesus não vai voltar.
ele não vai voltar, porque ele já veio uma vez e mataram ele. E se ele vir de novo, eles vão matar de novo, porque o mundo está pior. Então eu disse, não, mas agora ele não vem como homem, ele vem como Deus. Aí ele ficou pensando, só se for. Então, assim, Satanás diz para o mundo que nós somos iludidos e o mundo acredita. Por quê? Porque ele distorce a verdade. Ele distorce porque ele é um delator e um mentiroso. Então nós precisamos mostrar para o mundo que o que nós vivemos é verdade, é uma realidade. Toda a palavra que Deus falou, ela vai se cumprir. A palavra que ele diz não volta vazia, ela sai e cumpre o que lhe apraz. Então Jesus vai voltar. Sim, ele vai voltar. As profecias dizem e estão se cumprindo com uma precisão muito grande, exatidão mesmo. Interessante também que outro ponto que a lição traz para nós é que o povo de Israel perdeu as bênçãos ali porque eles tinham muito orgulho do templo, né? Tradições que eles tinham, sabe? Rituais que eles tinham. E a lição traz para nós que nós não devemos ser igual a eles. Nós não devemos ter orgulho de ter uma igreja bonita, uma igreja grande, uma igreja chique, com várias coisas. E não devemos também ter orgulho de a vida inteira foi assim e nós vamos continuar assim para sempre. É como Paulo diz, aquele que se orgulhar, se orgulhe em me conhecer, que é conhecer a Deus, né? Quem se orgulhar, se orgulhe de conhecer a Deus e da responsabilidade de levar a outros, que isso é ser o verdadeiro vinhateiro, devolver a Deus o que lhe pertence, né? Então nós temos a obrigação de viver, representar Jesus para o mundo, levar o conhecimento para que as pessoas também possam pertencer à vinha do Senhor, ser, né, da vinha do Senhor. Porque a lição traz para nós um texto também de Parábolas de Jesus que diz assim: quando se perde os princípios vitais do reino de Deus, é que as cerimônias se tornam múltiplas e extravagantes. Então, assim, quando nós perdemos os pontos vitais do reino de Deus, que é esse, né? É conhecer a Deus, é amor, é justiça, misericórdia. É aí que se tornam as nossas cerimônias extravagantes, coisa que para Deus não serve. Foi isso que os israelitas esqueceram. Eles esqueceram que Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é tudo essas coisas, e eles olharam para as coisas que eles tinham feito, né? Olha que templo bonito, nós fazemos cerimônia, nós fazemos esses rituais que Deus pede, e essas cerimônias acabaram se tornando para Deus extravagante demais. E a verdadeira religião Jesus mostrou na simplicidade que ele viveu, mas no amor verdadeiro e na justiça. Essa é a verdadeira religião. E é esse os frutos, os princípios que ele espera de nós. Que nós devemos viver o verdadeiro amor, a simplicidade e a justiça, a misericórdia. Se sentir como quem está lá precisando. Você olha e sente a dor da pessoa. Porque fala que Jesus se comoveu no íntimo quando ele viu aquele paralítico na beira do tanque ali, né, de Betesda. Quando ele olhou, ele fala que ele se moveu intimamente. Essa compaixão, nós devemos ser tocados quando vê as pessoas. Tocar nós intimamente. Viver a vida de Cristo. E a lição traz para nós que como que Deus julga a sua igreja, como Deus avalia a sua igreja. Deus avalia a sua igreja através das pessoas que estão dentro da sua igreja, né? Então como Deus vai avaliar a igreja? Pelas pessoas que estão no mundo? Não. Deus avalia a sua igreja pela sinceridade, né, que a distingue do mundo. Então ele olha os membros da igreja e vê assim, não, esses membros, eles se distinguem do mundo, eles são diferentes do mundo. É assim que Deus avalia a sua igreja. Muito interessante. E no momento da dificuldade, ele deixou o exemplo sempre, né? Louvor. Que os israelitas sempre louvavam. E nessa questão, não era uma reprovação, né? Mas esse era uma atitude que deve ser copiada, né? Outro ponto importante é aqui, que é através do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós nos tornamos um cheiro de vida para a vida, né? Que nós somos os representantes verdadeiros de Jesus. Então, é através da ação do Espírito Santo na nossa vida. É interessante que é o Espírito Santo que vai convencer, né? Porque se o povo de Israel estivesse aberto o coração ali no toque do Espírito Santo, né? Igual nós devemos abrir o coração ao toque do Espírito Santo, eles não tinham se perdido com práticas extravagantes, com orgulho extremo, da mesma forma nós. Se nós fecharmos o coração para o toque do Espírito Santo, nós vamos se afastando de Deus cada vez mais longe e vamos começar a dar valor em outras coisas que não as coisas que são essenciais para o reino de Deus, né? E uma coisa que é muito importante é a gente estar sempre relembrando
tudo que Deus fez por nós, os milagres que Ele operou na nossa vida, as bênçãos concedidas, inclusive a própria bênção da verdade, de conhecer a verdade. Nós devemos estar sempre relembrando isso, que isso nos aproxima e nos ensina, nos ajuda também a ser gratos a Deus, né? E aí nós vamos ter mais louvores de ações de graças. Comentando sobre essa parte dos louvores, né, eu fiquei pensando, um tempo atrás, eu me lembro de conversar com alguns irmãos da igreja, porque fazia tempo que a gente não escutava alguns testemunhos, alguns louvores, algumas bênçãos, e foi contado um testemunho lá na frente, e eu vi os irmãos comentando assim depois, puxa vida, como é bom escutar novamente as bênçãos de Deus na nossa vida, ver as pessoas cantando e louvando a Deus. Isso traz para nós um ânimo, isso dá vontade de eu voltar mais vezes à casa de Deus. Quando eu saio da igreja, eu saio mais contente, porque quando eu chego em casa ou com os meus familiares, eu tenho mais bênçãos das outras pessoas para contar. E eu queria contar um testemunho para os irmãos da Bíblia mesmo, de algo assim, que sobre o louvor é o que mais me impressiona. Teve um certo momento em que Deus pediu para o seu povo ir até uma cidade, e Deus disse que daria aquela cidade na mão deles. A gente bem conhece a história, essa cidade é Jericó. E eu fico imaginando ali as pessoas de Jericó olhando para o povo de Israel, dando voltas e louvando, né, em volta da cidade. E eu fico imaginando que eles pensavam assim, que povo doido. Que povo iludido. Isso, iludido, né, o que o Satanás faz. Mas que povo assim, o que eles estão fazendo? Nexo. Olha a largura desse muro, e eles estão rodando aqui e estão achando que vai ter alguma coisa. E depois ali dos 7 dias... Deus deu a vitória para eles, e eu fico imaginando aquele povo depois olhando de boca aberta e falando, puxa vida, quem era iludido era nós, porque Deus deu a vitória para eles. Então assim, a gente tem esse caso para ver o quão importante é o louvor na nossa vida, o quanto Deus gosta que nós louvemos, e como que isso consegue, né, se espalhar. Muitas pessoas hoje também, elas são cativadas pelo louvor, pelos testemunhos. O interessante, esse daí, muito interessante por causa disso, que nós contarmos as nossas experiências faz as pessoas louvarem a Deus. E a bondade de Deus deve ser notória nos filhos dele, né? Então, contando as experiências, nós revelamos a bondade de Deus, o que ele faz por nós no dia a dia. Fala que Deus disse assim, vós sois as minhas testemunhas. Se nós não contar, como nós vamos testemunhar? E através do nosso testemunho que nós vamos mostrar que esse é o Deus verdadeiro, que age na nossa vida. Outro ponto importante era isso que eu ia comentar, né? Sobre o final da lição. O final da lição traz para nós o motivo porque Deus escolheu Israel para ser luz naquele mundo, o motivo para que Deus escolheu nós para ser luz nesse mundo. Deus é Deus todo-poderoso e pode todas as coisas. Mas por que ele escolheu Israel? Porque Deus deu uma coisa para todo ser humano, que é o livre-arbítrio. Então todo mundo tem direito de escolha. Por mais poderoso que Deus seja, ele não pode quebrar a sua regra, então ele não pode forçar ninguém a fazer a vontade dele pela força. Então ele escolheu o povo de Israel para abençoar o povo de Israel da mesma forma que ele escolhe a igreja dele hoje para receber bênçãos, para que a igreja possa mostrar naquela época, que acreditavam, né, e serviam Baal, Mamon, e entre todos os outros deuses. E da mesma forma hoje, nós que somos cristãos verdadeiros, devemos mostrar para aqueles que adoram Buda, né, Alá, os que são ateus, que não acreditam em Deus, nós devemos mostrar para eles, muitas vezes não através de pregação, mas através de louvor, através da vida, para que eles possam ver em nós que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. É por isso que Deus derrama bênção sobre o seu povo, e é por isso que Deus precisa do povo na terra, para mostrar para as outras nações que esse Deus verdadeiro vale a pena servir. E quem recebe a bênção, conte a bênção. Amém. Alguém gostaria de mandar um abraço, uma saudação especial para alguém? Olá, meus queridos. Eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo, né? Eu não sei o nome de todos, não conheço todos. É claro que existem pessoas aí que a gente nunca viu e a gente não sabe. Mas eu queria te dizer que eu oro por você. Eu coloco você nas minhas orações, peço que Deus abençoe você, para que você continue nos assistindo, né, e procurando a cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar mais uma vez a todos que nos acompanham. Quem puder curtir, compartilhar, ajuda bastante o nosso trabalho, né? Nós estamos no começo aí e ajuda bastante na divulgação.
Estão todos convidados para o nosso congresso que nós vamos ter dia 19, 20 e 21 de dezembro na cidade de São José do Rio Preto. E estão todos convidados. Para mais informações, quem tiver interessado em comparecer no nosso congresso, entre em contato conosco, vai estar tudo explicado para vocês, né? Tudo que vocês quiserem saber, todas as dúvidas vai ser tiradas no contato que está aqui. Que Deus abençoe a todos mais uma vez e até o próximo Lições para a Vida Cristã.